setor financeiro tem passado por transformações profundas nos últimos anos, com a chegada de uma nova geração de clientes que querem serviços cada vez mais ágeis e simples. E a IBM aposta que o caminho para essa transformação passa pela computação cognitiva. Para falar um pouco sobre isso, o que já está sendo feito nessa área, eu estou aqui com o Jean Paulo Zampon, ele é executivo do setor de computação cognitiva para o setor financeiro. Jean Paulo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Prazer estar com vocês. Paulo, primeiro eu queria começar perguntando, na verdade, sobre fintechs, que são aí empresas que agora estão desafiando o setor financeiro aí, né? E tem tudo a ver com isso que eu falei dos serviços mais simples e ágeis, né? Como que a computação cognitiva pode ajudar o setor financeiro a se adaptar a essas mudanças, enfrentar esses desafios aí das fintechs e, de geral, como mudar a oferta de serviços que tem hoje? As fintechs elas promoveram uma grande democratização em termos de, por exemplo, planejamento e aconselhamento financeiro. E acabou suprindo muito esse gap dessa visão com uma visão mais consultiva que hoje os bancos acabam não tem de uma forma tão madura, né? Ou seja, o banco ainda é muito orientado a produto. E como que nós vemos a computação cognitiva atuando nesse aspecto? Nós já temos algumas aplicações que foram desenvolvidas para o Watson, que é a solução cognitiva da IBM, atuar como um agente virtual. Então, o que ele faz? Por exemplo, disponibilizado em um aplicativo ou dentro do mobile bank do próprio banco, ou mesmo no internet banking, o cliente poderia, em linguagem natural, dialogando com o Watson, receber um aconselhamento, por exemplo, com relação a um planejamento financeiro ou uma decisão de investimentos. A gente já tem um uso do Watson como um chamado agente virtual, onde ele já foi aplicado para orientar um cliente desde como que ele faria o planejamento financeiro dele, fazendo a avaliação de risco desse cliente, ou seja, quanto que ele gostaria de tomar de risco fazendo um investimento, trazendo ao final uma recomendação de investimento atrelada à análise do perfil de risco do cliente, aos objetivos de investimento que ele passou para o Watson, e já disponibilizar para que ele faça aquele investimento. Ou seja, você ter isso tudo integrado com o Internet Banking, que ao final desse aconselhamento o cliente já possa fechar uma transação em um investimento, por exemplo. E de que instituição financeira foi esse caso de uso? É uma instituição do Reino Unido. Agora, um dos casos abertos mais famosos que a IBM tem da aplicação da computação cognitiva do Watson é do Banco DBS de Singapura, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre esse caso, o que exatamente eles estão fazendo aplicando o Watson lá. O caso do DBS ele está sendo aplicado especificamente na parte de aconselhamento de investimentos, mas como um suporte para os gerentes de relacionamento. Ou seja, o Watson ele é disponibilizado através de um painel de controle para o gerente, onde ele tem uma visão 360 graus do cliente, tanto, por exemplo, das interações que eles já tiveram através de e-mail ou que esteja registrado nos sistemas de CRM dele, assim como dos investimentos e demais produtos que o cliente utiliza do banco. Com essas informações, o que o Watson faz? Ele produz análises de personalidade baseado nas conversas, nas trocas de e-mail e mensagem de texto que ele teve com o gerente. Nesse mesmo painel de controle, o gerente pode consultar recomendações do Watson de investimentos para aquele cliente, baseado tanto no histórico dele de investimento, por exemplo, setores em que ele costuma investir mais, como do perfil de risco dele já analisado, e ele pode, em linguagem natural, perguntar para o Watson quais que seriam recomendações favoráveis e desfavoráveis para o que o Watson sugeriu de investimentos para aquele cliente. E aí lembrando sempre o seguinte, o Watson ele funciona de uma forma probabilística. Então, quando ele faz essa pergunta, por exemplo, quais são as opiniões favoráveis para investir numa ação de uma determinada empresa? O Watson retorna essas recomendações com um grau de confiança e ao mesmo tempo coloca as evidências, ou seja, quais os relatórios de mercado, as fontes de informação que basearam o Watson fazer aquela recomendação. Isso aumentou em torno de 25% a produtividade desses gerentes de relacionamento e eles conseguem fazer um aconselhamento muito mais assertivo em cima de informações que muitas vezes eles teriam que passar, vamos dizer, gastar um tempo muito grande fazendo pesquisas em relatórios, em fontes de mercado, e o Watson já traz isso para ele de forma muito pronta no momento em que ele pergunta para o Watson, sempre em linguagem natural. Agora, quando a gente fala desses pontos de contato com o cliente, né, que tipo de ganho uma plataforma cognitiva pode trazer para o cliente? É uma interação melhor com o banco? É uma agilidade no serviço que o banco entrega? O que, de fato, isso
vira uma vantagem para o cliente? Se você observar, Rafael, assim, ao longo dos anos, o setor financeiro evoluiu muito no atendimento. A tecnologia ela trouxe uma conveniência muito maior para o cliente final. E a gente vê isso através da disponibilidade de informações no Internet Banking, que a gente acessa 24 horas por dia, 7 dias por semana, como, por exemplo, os ATMs. Só que, por um outro lado, isso acabou penalizando a experiência do cliente, porque o serviço é entregue de uma forma muito padronizada. Hoje, o diferencial que um banco vai ter de um outro está muito em torno da personalização. Só que isso, face a face, já é algo que hoje, pelo próprio perfil do cliente, mudou muito. Quando a gente observa hoje o perfil dos millennials, por exemplo, eles dão preferência pelo uso de canais digitais, não tanto face a face. Só que aí está o desafio, como que você consegue tornar essa interação mais personalizada? E onde a computação cognitiva entra? A computação cognitiva consegue criar uma experiência, uma relação com o cliente em linguagem natural. Ou seja, ao invés de ele ligar para um call center e ser atendido por uma URA onde ele tem opções restritas que ele tecla, ele vai poder conversar em linguagem natural como se estivesse conversando com um ser humano. Mas, na verdade, ele vai estar conversando com um sistema cognitivo. E esse sistema vai ter a capacidade não só de prover informações, como, ao mesmo tempo, resolver problemas e até mesmo executar transações. Ou seja, é a ideia de você usar a computação cognitiva para criar uma experiência personalizada e uma interface muito mais natural do que através dos sistemas tradicionais. Então, como a gente discutiu aí pelos esses dois casos de uso, quando a gente está falando da aplicação da computação cognitiva dentro do banco, a gente está falando em ganhos de eficiência aí dos colaboradores, no caso os gerentes, e quando a gente está falando de aplicação junto ao cliente, a gente fala em ganhos de personalização da entrega do serviço do banco para o cliente. Né? E além desses casos, nós vemos como que a computação cognitiva auxilia tanto nos processos internos como no processo de tomada de decisão dentro dos bancos. Por exemplo, o Watson pode ser utilizado para detectar determinados padrões, por exemplo, de fraudes, que muitas vezes não conseguem ser observados pelos sistemas programáveis existentes. Ou seja, você consegue detectar padrões ocultos em informações não estruturadas e, a partir daí, tomávamos ações mais assertivas. Ou, por exemplo, ele pode ser utilizado na vigilância de transações no mercado. Como que ele pode detectar, através de um acompanhamento de padrões de transações, se existem agentes de mercado tentando criar situações como, por exemplo, inflar preços de ativos, para, a partir daí, obter algum ganho, digamos, fraudulento. E o Watson tem a capacidade de ajudar a detectar isso. Nós temos trabalhado em algumas soluções lá fora e a nossa perspectiva é trazer isso para o Brasil em breve. E eu conversei aqui com o João Paulo Zampol, ele é executivo de soluções cognitivas para o setor financeiro da IBM. João Paulo, obrigado pelo papo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.